Olá, meus amigos, vamos trabalhar novamente aqui a respeito das profecias bíblicas, da qual nós estamos trabalhando. Estamos já no processo de aperfeiçoamento a cada dia, a cada instante em nossas vidas. E você sabe que sobre o tema Falando a Verdade, sobre os fins dos tempos, tempos dos fins, onde você está observando uma sociedade mundial totalmente já perturbada, assustada, onde está percebendo que as pessoas estão buscando conhecimento para lá e para cá, em todos os meios possíveis de comunicação, em revistas e livros, e principalmente na Palavra de Deus, até no Talmud. Enfim, estão buscando, cada um em suas religiões, respostas para aquilo que está acontecendo. Na verdade, o que está acontecendo é uma coisa muito simples de se entender. As profecias da Palavra de Deus são verdades de Deus para a humanidade. Porque quando Deus criou o homem, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e esse homem, ele abandonou Deus para seguir seus caminhos, como está atestado, está na Palavra de Deus. Mas as pessoas, o ser humano, ele está colhendo hoje praticamente aquilo que ele plantou em toda a sua história. E quando eu falei para você a respeito daquilo que Deus tinha já profetizado e falado que ia acontecer no livro de Gênesis capítulo 9, versículo 6 e versículo 11, versículo 6 também, ele fala sobre quando ele viu que na Torre de Babel a humanidade queria realmente centralizar, fazer uma nação única, um povo único, uma religião única, para que viesse ter uma adoração única a um Deus que foi claramente visto por Deus, e hoje quem lê entende que não foi assim estabelecido por Nimrod, o grande líder daquela população passada, daquela humanidade passada, né, que seria um pré-tipo do anticristo. Então eles estabeleceram uma proposta de uma adoração aos astros, ao universo, a adoração à criatura e não ao Criador. Isto para Deus foi uma ofensa, foi uma rebelião, foi uma desobediência da qual Deus tinha falado. Porém, Deus não consumou, Deus não dizimou, Deus não acabou com aquela humanidade. Ele profetizou e disse e falou classicamente que a partir, ele falou assim: já que o coração do homem é um só e a mente do homem é uma só, e há um só intento em sua vida de fazer o que eles querem fazer, e tão determinado a fazer o que eles querem fazer, e percebe-se que eles vão fazer mesmo. Então, a partir de hoje, então Deus falou naquele momento passado, né? A partir de hoje não haverá mais restrição para tudo quanto o homem vai querer fazer na sua vida. Que seria tudo que o homem viesse a fazer, ele ia conseguir fazer na sua evolução, na sua inteligência, na sua pesquisa, em suas ações. Ele ia chegar a tal ponto que ia fazer coisas assim maravilhosas para o bem e para o mal. Haja vista que hoje isso é clássico, hoje é notório a palavra de Deus. Está aí, a profecia está acontecendo, as invenções estão aí, as invenções das mais diversas possíveis está acontecendo. Só que isso está trazendo um certo transtorno, uma certa preocupação para uma sociedade que pensa, que raciocina e que vê na entrelinhas aonde vai chegar isso aí. Tecnologia da robótica, nanotecnologia, geração 5G, a engenharia artificial, drones, robôs, e tudo isso aí está levando os homens a se perguntarem: aonde vai dar tudo isso? Aonde vai dar tudo isso aí? E sabemos que vai ser uma coisa que vai acontecer em breve com a humanidade. Porém,
A profecia de Deus, as profecias em si, são mensagem de Deus para o homem. E como o assunto aqui é falando a verdade para os tempos dos fins e falando das profecias que Deus profetizou, não para os anjos, não para os animais, não para a natureza, ele profetizou para a raça humana, para o homem, Imago Dei. Então, as profecias aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer para acontecer dentro do contexto da raça humana, dentro do contexto da humanidade. E uma profecia eu vou pegar aqui agora, que já aconteceu, mas como está uma sequência de profecia na Bíblia, então essa profecia está em curso, ela está em curso, mas ela aconteceu. As profecias têm uma sequência. Ela foi falada, foi revelada por Deus aos profetas, como eu já falei aqui, lá no Velho Testamento e no Novo Testamento, para os apóstolos e também para os profetas, escolhido por Deus a dedo. E essas profecias vão acontecendo numa sequência. E só quem está percebendo as profecias acontecer, que está acompanhando pela palavra de Deus ou está atento aos acontecimentos seculares atuais e comparando os acontecimentos com a palavra de Deus. A Bíblia não é somente para os crentes em Jesus Cristo, não. A Bíblia não é somente para os evangélicos, para aqueles ditos, seguidores de Jesus. É para todo homem que quer pesquisar a palavra de Deus e ter conhecimento dela. No livro de Gênesis, capítulo 22, aconteceu um fato interessante que Abraão, o pai da nação de Israel, recebeu de Deus uma incumbência muito pesada, muito forte, da qual ele teria que apresentar seu filho, Isaac, o único filho dele, na sua velhice, com Sara, para Deus, dar para Deus aquele filho. Só que, na verdade, Deus não queria praticamente que Abraão fizesse aquele ato pagão, porque os pagãos tinham esse costume, de fazer com que os seus filhos recém-nascidos fossem imolados no templo, no altar, para os deuses, para receber bênçãos para a agricultura, bênçãos para a família, bênçãos para todo lado. Não, Deus não queria esta adoração pagã. Deus queria aqui provar o coração de Abraão em sua fé a esse Deus chamado Deus, o Senhor Yahvé. Isso é muito importante você saber, tá certo? Deus é contra o paganismo, Deus é contra a idolatria, Deus é contra qualquer tipo de ato que venha trazer uma ofensa à sua divindade divina, da qual ele colocou o homem no mundo. O homem tem que ter sabedoria e inteligência de adorar a Deus em espírito de verdade, com liberdade, com inteligência, não com loucuras, ok? Então, no capítulo 22 de Gênesis, vou ler um texto para você aqui rapidamente, e fala assim, ó: e aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão, tá certo? Tentou ele tentar aqui, chamou a atenção de Abraão, ele provocou a Abraão um sentimento de atenção, de adoração, entendeu? Chamou a Abraão a um ato de que você tem que fazer algo para mim. Ele chamou a atenção de Abraão aqui e disse: Abraão, eis-me aqui. E disse: toma o teu filho, o teu único filho, Isaac, que amas, vai à terra de Moriá. A terra de Moriá hoje é onde está o templo destruído, onde está a Meca, a pedra do Domo, a profanação para Israel. Está lá no Monte das Oliveiras, é aquele local ali onde foi feito o primeiro templo, o segundo templo, e vai ser feito o terceiro templo. Naquele lugar ali é o Monte Moriá. Oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abarrou o seu jumento, amarrou o jumento, com tudo mais, tomou consigo 2 dos seus moços e Isaac, seu filho único, da herança da velhice dele. E seu filho vendeu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, você vai ver muito quem lê a Bíblia, vai perceber sempre essas frases, Ao terceiro dia, O número 3 para Deus é muito importante. 3 dias, 7 dias, 5 dias, é muito importante. A numerologia na Bíblia é muito importante para o povo de Israel, é interessante você observar. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu, moço, iremos ali
e havendo adorarmos, voltaremos para vós. E tomou Abraão a lenha, o holocausto, e pô-lo sobre Isaque, seu filho. E tomou fogo, cutelo na sua mão, e foram ambos juntos, Abraão e Isaque. Então falou Isaque a Abraão. É um garoto já, né? Uma idade tenra já de tipo de 10 a 15 anos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. Essa é uma expressão que quando Deus falava também com os homens, chamava uma pessoa, né? Então o profeta Isaías, o profeta Amós, chamava os profetas para começar o ministério. Então os profetas que eram chamados diziam, eis-me aqui. O homem de Deus que ouvia falava, eis-me aqui, Senhor. E ele disse, eis-me aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Interessante. Então aqui é uma conversa aqui do pai e filho. Muito importante isso aí. E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar. É um dos de muitos altares que Abraão fez na terra prometida, porque Abraão ele foi um topógrafo para a nação de Israel. Ele foi um topógrafo, ele demarcou toda a terra com altares para dizer mais tarde que aquela terra seria possessão da nação de Israel, como aconteceu no passado, ao sair do Egito, né, e possuir a terra Canaã, a terra prometida. Então ele fala assim, edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque, seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu a mão, a sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada. Porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. A palavra, aqui a frase Deus proverá, né, no hebraico é Jeová Jiré. Tá certo? Aqui é uma pré-figura, é uma profecia que aconteceu. Aqui ele fala assim, quando a palavra Deus proverá, então quando Abraão foi imolar teu filho, Isaque, Deus interviu ali. Mas o que Deus queria? Deus não queria um sacrifício pagão através de Abraão para ele. Deus não queria fortalecer o paganismo que acontecia naturalmente nas nações pagãs da época e depois mais pela frente. Ele simplesmente quis provar se Abraão cria nesse Deus Todo-Poderoso. Se Abraão estava pronto para entregar seu filho único na mão de Deus, porque Abraão estava velho, na sua velhice, e a Sara estava com 90 anos quando teve Isaque, que seria uma mulher sem filhos, uma mulher naquela época sem filhos, na cultura do Oriente, era uma mulher desprezada, humilhada, uma mulher rejeitada na sociedade. Então a Sara carregava aquela dor, aquela tristeza, aquela angústia na sua vida. Então, quando aconteceu aquele fato que ela teve que entregar seu filho para Deus, eu imagino o coração de Sara como ficou apertado. Poxa, demorei 90 anos para ganhar um filho e agora Deus me pede o meu único filho, e Abraão ficou perturbado. Mas ele foi, na sua fé ele foi, né? E quando o filho abordou ele sobre a questão de onde está, pai, o animal? Está tudo pronto aqui, tem o altar, tem tudo, a cutelo, tá a lenha, tudo aqui, mas onde está o animal? Então Abraão falou, Deus proverá. Essa profecia você joga lá para o futuro de Abraão aqui, em Gênesis 22, lá para o futuro, aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Tá certo? Então seria uma profecia que foi dita, mas quem somente lê por ler o Velho Testamento, não olhando com os olhares espirituais de Deus, ele não vai perceber que essa profecia, Deus proverá, então seria os altares de sacrifício na lei de Moisés eram prefiguras, tá certo, do cordeiro pascal que viria no futuro. As imolações, sacrifícios, derramar sangue nos umbrais da porta, na saída do Egito, e assim por diante. Todo sacrifício do Velho Testamento
animais, cordeiros, ovelhas, cabras, bodes, derramar de sangue, as indumentárias do sacerdote, o tabernáculo, tudo aquilo era tipologia do que viria a acontecer no futuro, onde Cristo Jesus, o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro de Deus, ele assumiu em si toda esta profecias em si. Como eu falei para você, somente na vida do Senhor Jesus Cristo, quando esteve em terra, ele recebeu, ele assumiu, ele cumpriu nele mais de 1000 profecias. Que seria, então aqui é uma das profecias, como eu falei para você, o tema seria falando a verdade sobre os fins dos tempos, mas profecias da Bíblia em curso acontecendo. Aqui essa profecia aconteceu, que seria Deus proverá, Jeová Jiré, seria no futuro Deus na sua cruz derramou seu filho. Quando João Batista, você vai ler a palavra de Deus, ele estava com seus discípulos, então o Senhor Jesus estava com os seus discípulos, ali João Batista, né, o profeta, o último profeta da linhagem veio-testamentária, tá certo? Porque Jesus veio começar a fazer, iniciar uma nova aliança. Então, quando João Batista estava ali, os discípulos estavam com ele, o João Batista falou assim, ó, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então, ele estava passando Jesus ao largo assim, entendeu? E então João Batista disse para os seus discípulos, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que seria, esse Cordeiro é tipologia aqui em Abraão, Isaac, fazendo com que a tipologia, Deus provando Abraão como o pai da nação de Israel, provando seu filho Isaac, entendeu? Como sendo tipologia de Jesus Cristo. Então Abraão, sendo como Deus Pai, e Isaac, tipologia, como fosse Deus Filho Jesus Cristo, ali na tipologia, na profecia que aconteceu no futuro. Ok? Então, esse para hoje, meu amado, fica assim. Profecias da palavra de Deus é para você, é para nós, é para aqueles que estão interessados em conhecer a palavra de Deus e saber que Deus quer mostrar para você, a humanidade, que nada do que está acontecendo hoje está oculto para Deus. Nada que está acontecendo com a humanidade hoje, a geopolítica, a todas as manifestações sociais, culturais, os acontecimentos que estão levando para um fim, que logo vou tocar nesse assunto também, para Deus oculto, está escondido para Deus. Ele é o Senhor da humanidade. Deus é o Deus da humanidade. Deus é o Deus da história da humanidade. Nada está oculto para Ele. Então, até a próxima e que Deus aí possa abençoar você, que você possa compreender a palavra de Deus, porque a profecia vai dar para você um norte, para você entender que Deus está no comando da sua história e Deus te ama e quer dar a você a esperança em Jesus Cristo. Aquele abraço, até a próxima.